hoje eu vou te ensinar a fazer panetone recheado. E o recheio escolhido foi brigadeiro gourmet meio amargo. Um brigadeiro delicioso de fazer, nada enjoativo e fica super cremoso. E o bacana é que você pode usar esse mesmo recheio, do jeitinho que eu estou ensinando aqui, o mesmo ponto, para rechear seus bolos, suas tortas. Assim você não vai ter dor de cabeça, tá? Nada de recheio vazando. Val, porque o recheio cremoso, não aquele recheio assim, ó, escorrendo. Porque, gente, particularmente, eu acho muito melhor a gente conseguir cortar ali o nosso panetone e comer ele sem toda aquela meleca. Um recheio muito mole, muitas vezes fica bonito pra foto, né? A gente corta, escorre lá o recheio. Mas na hora de comer, vira aquela sujeira, aquela bagunça, aquela meleca, e eu não acho nada agradável. Mas aí é particular, é de gosto de cada um mesmo, tá bom? Então agora, ó, bora aprender esse recheio maravilhoso! Então, para rechear o nosso panetone, nós vamos fazer um brigadeiro gourmet, tá? Então, eu vou colocar aqui na panela leite condensado. Tô colocando uma caixa de leite condensado, tá? E aí eu vou acrescentar também uma caixa de creme de leite. Coloco aqui. E nós vamos usar chocolate em barra, chocolate nobre, tá? Assim picadinho, tá bom? Então eu vou dar uma misturada. Val, não tinha que misturar primeiro leite condensado e creme de leite antes de adicionar o chocolate nobre? Não precisa, gente. A gente precisa sempre misturar bem leite condensado e creme de leite antes de colocar um chocolate em pó, antes de colocar, por exemplo, um leite em pó, que aí na realidade a gente vai começar sempre misturando. Escolhe ou o creme de leite ou leite condensado para misturar com o pó para dissolver bem, tá? Então aqui, ó, misturei bem e vou ligar o nosso fogo. Brigadeiro, sempre temperatura média para alta, tá? Porque se a gente for colocar em temperatura baixa, for fazer o brigadeiro na temperatura baixa, o que vai acontecer? Ele vai acabar demorando muito tempo para cozinhar, para dar o ponto, tá? E nosso chocolate, apesar dele ser meio amargo, aqui eu tô usando meio amargo, você pode usar o blend, ao leite, tá? Da sua preferência. Ou então fazer um brigadeiro branco também, e aí substituir aqui o brigadeiro meio amargo pelo chocolate branco, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, o que acontece? O nosso chocolate, mesmo sendo meio amargo, ele tem açúcar. Leite condensado, ele tem açúcar. E o açúcar, quando ele fica exposto, né, há muito tempo ao fogo, o que começa a acontecer? A caramelizar, certo? Então, se a gente fizer o nosso brigadeiro em temperatura baixa, ele vai ficar muito tempo no fogo para conseguir dar o ponto. E isso vai acontecer o quê? Vai começar a caramelizar o nosso açúcar. E é onde fica um brigadeiro duro, onde fica um brigadeiro puxa, tá? Então aqui a gente quer um brigadeiro bem cremoso. E o ponto que eu vou dar aqui vai ser um ponto de recheio. Então é um recheio que você pode usar em cupcake, é um recheio que você pode usar nos seus bolos, nas suas tortas, tá? Aí depois, na hora que a gente for rechear, se a gente quiser um brigadeiro um pouquinho mais mole, um pouquinho mais cremoso, a gente adiciona meia caixa de creme de leite, tá bom? Mas eu sempre gosto de mostrar para vocês o ponto de recheio, que é onde muitos de vocês têm dúvida, tá? Então aqui eu vou ficar mexendo até dar o ponto de recheio. E aí eu volto e mostro para vocês certinho. Ó, repara que rapidinho ele já começa a ganhar consistência, tá? Claro que ainda não chegou ao ponto de recheio, mas olha aqui como ele já tá bem cremosão, ó, e já começando a ganhar consistência. Então lembrando aqui, ó, eu usei uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 150 gramas de chocolate meio amargo, tá? Chocolate nobre. E aí você pode usar chocolate ao leite, pode usar chocolate blend, ou fazer um brigadeiro branco aqui, só substitui o chocolate meio amargo que eu utilizei nessa receita pelo chocolate branco. E aí, para não deixar tão doce o seu brigadeiro, ao invés de você colocar 150 gramas de chocolate, você pode colocar apenas 100 gramas, tá? Agora, se você ou o seu cliente gosta de um brigadeiro mais docinho, aí pode manter as mesmas 150 gramas, tá? E antes de
de dar o ponto aqui no nosso brigadeiro, eu já quero te convidar para você se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Ativa as notificações, assim você vai ser lembrado, avisado toda vez que o novo vídeo entrar aqui no canal. Deixe seu joinha, o seu like, porque é assim que eu sei que você tem gostado das receitas. E isso me motiva também, né? A voltar cada vez mais com receitas novas, diferentes e muito gostosas aqui pro canal. Mais uma coisa, ao ladinho do título do nosso vídeo vai ter uma setinha. Ao clicar nela vai estar lá o box de informações. Ele vai abrir e vai ter toda a descrição, tá bom? Todos os ingredientes, quantidades que eu usei para fazer essa receitinha aqui. Na hora de abrir não apareceu por completo, vai aparecer um nomezinho mais. Clica ali que aí vai aparecer tudo certinho para você, tá bom? Agora, bora finalizar aqui o nosso brigadeiro. Então aqui ó, eu vou mexendo bem, já está chegando aqui no ponto correto, tá? Ele já tá ficando bem com a marca da espátula. E uma coisa que a gente precisa também, né, aprender a diferenciar é que o nosso brigadeiro, quando ele é feito com chocolate em pó, o ponto dele, quando tá quente, ele sempre vai ficar mais mole, né? E depois de frio ele ganha ali uma consistência bacana, legal. Só que, quando dá do ponto certo, é claro. E o nosso chocolate em barra, o que que acontece? Ele sempre vai ficar um pouco mais firme. Então aqui ó, começou a marcar, deixa eu aproximar aqui. Ó, coloquei mais pertinho aqui pra vocês verem. Ó, começou a marcar bem aqui, ó. Tá vendo que eu tô mexendo? E tá ficando bem marcado, ó, da espátula. Ele já tá pronto, tá? A gente mexe bem. Eu já tô com o meu fogão aqui desligado, tá? Então, ó, 3 maneiras da gente ver se o brigadeiro já tá no ponto. Pega um pouquinho com a espátula, solta aqui. Ficou sobreposto, não se misturou, tá pronto, tá? Ó, vou dar uma misturadinha. Deixa dar uma cozidinha, uma fervidinha. Vira um pouquinho aqui a panela, ó. Começou a escorrer, claro que não vai dar ponto cambalhota, que não é brigadeiro pra enrolar, né? Ele também tá pronto. E quando a gente abre assim um caminho, ó, ele começa a marcar, ele também já tá pronto, tá? Então aqui, ó, eu já desliguei o fogo, tá? E eu vou misturar bem. Por quê? Porque a panela ainda está quente, tá? Então não quero que queime nada disso aqui o fundo da panela. E quando a gente mistura bem o brigadeiro, independente qual o sabor do brigadeiro, quando a gente mistura bem, ele traz mais brilho ao nosso brigadeiro e também mais cremosidade. Então agora eu vou transferir para outro recipiente. Eu peguei aqui ó, o recipiente que tava com o nosso chocolate picadinho e eu vou usar ele mesmo para colocar aqui o nosso brigadeiro, ó. Olha que brigadeiro lindo, gente. Olha isso aqui. Prontinho. Olha aqui esse brigadeiro, gente. Olha isso aqui. Olha a cremosidade. Olha o brilho que ele fica. Lembrando que aqui ele tá bem quente, né? Então ele vai descansar, vai ganhar consistência, mas vai continuar assim, ó, cremoso pra gente rechear o nosso panetone, tá? Panetone, chocotone recheado. Então, ó, tô só tirando aqui o excesso da colher e aí eu vou colocar um plástico, tá? Você pode usar aqueles plásticos que a gente encontra no mercado, fininha, claro, sempre um plástico limpinho, né? Ou então plástico filme, tá? Coloca em contato, aperta bem, realmente para ficar bem em contato, para não entrar, para não cristalizar. Agora a gente vai fazer o quê? Vai deixar esfriar completamente para poder rechear. Então vamos aguardar e assim que estiver frio, eu volto aqui pra gente poder montar o nosso panetone recheado. Então aqui eu tenho um panetone, tá? Industrializado. E aí eu vou abrir ele, ó. Este aqui é com gotinhas de chocolate, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu começo tirando essa tampinha aqui de cima, ó. Eu vou girando e vou cortando, tá? Ó, saiu toda a tampinha. E esta parte aqui, ó, de dentro, eu vou cortar aqui um círculo. Eu não posso cortar muito aqui na beirinha, ó, porque eu preciso ter uma base que vai suportar o peso do meu recheio. Então eu sempre tenho que deixar assim, ó, um dedo e meio, tá? Então eu vou começar cortando aqui, ó.
deixar mais ou menos um dedo, ó, aqui para lateral, para suportar aqui o nosso recheio. Então aqui só vou cortando, ó, e vou girando. Agora eu puxo, posso ir cortando assim por cima, ó, para facilitar tirar também. Ó, prontinho, tirei todo. Repara que nesse ladinho aqui eu acabei tirando muita massa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu pego um pouquinho da massa que eu já tirei e eu venho com o cabinho aqui, ó. Isso aqui é uma faquinha de serra. Eu venho apertando aqui o fundo, tá? Então se acontecer isso com você, ó, é só fazer isso. Esse lado aqui ficou um pouco mais grossinho, então vou tirar só um pouquinho mais, ó. Tirei. Posso dar uma ajustadinha com a mão ou com o cabinho, tá? E agora é só rechear. Para rechear, nós vamos usar esse brigadeiro aqui, que estava descansando. Eu fiz de um dia para o outro, tá? Mas olha isso aqui, gente. Olha a cremosidade. Olha isso. Então, assim, ó, eu gosto de colocar recheios assim, cremoso, mas que eles ficam estruturados, tá? Recheio mole demais, como eu comentei já antes para vocês, o que acontece? Ele acaba depois, na hora de cortar, escorrendo. Para uma foto fica bonito, mas pra gente comer não fica legal, tá? Então aqui, ó, prontinho, bem cremoso. Agora a gente vai rechear. Eu posso começar a colocar assim de colher, ou eu posso colocar esse brigadeiro num saco de confeitar e ir recheando ali, como você achar melhor. Passou um pouquinho do ponto, ficou um pouquinho firme, o que você pode fazer? Leva no micro-ondas, coloca um pouquinho de creme de leite e mistura bem. Então eu vou colocar aqui, ó, nosso panetone e vou começar recheando ele, tá? Então vou pegar uma colher, ó, bem generosa e vou colocar aqui dentro. Mais uma colher generosa e coloco aqui dentro. Se você quiser dar uma economizada no recheio, você pode colocar o recheio, como eu coloquei aqui agora. E aí você pode vir aqui com a massinha do panetone, cortar uma tirinha mais fininha e vai colocando. Eu particularmente gosto de colocar só recheio, tá? Não gosto muito de fazer as camadas de recheio e massinha de panetone. Eu gosto na hora do corte, fique bem definido a lateral da massa do panetone e no meio o recheio, tá? Então eu coloco aqui, ó, dou uma pressionadinha para ficar bem recheadinho, tá? Para não ficar nenhum espacinho sem recheio dentro. E agora a gente vai colar a tampa. Então aqui eu tenho a tampa. Eu posso desde colocar recheio aqui na tampa e colar, ou eu posso só aumentar a quantidade aqui do recheio e colar a tampinha. Então eu vou fazer assim, ó, vou aumentar mais a quantidade do recheio. Vou espalhar um pouquinho. E agora eu venho com a tampinha e eu tento encaixar certinho aonde eu tirei. Ó. E aí eu pressiono, tá? Não faz mal se vazar recheio. Ó, aqui deu uma vazadinha de recheio. Não faz mal. O importante é ficar bem coladinho aqui, para depois que a gente colocar o chocolate por cima, não ficar muito marcado. Então, com a própria faquinha, ó, eu venho aqui passando para selar bem, tá? Olha como ficou, bem seladinho aqui, ó, onde vazou o recheio, tá bom? Agora nós vamos derreter cobertura fracionada. Então, para cobrir o nosso chocolate, eu vou derreter aqui cobertura fracionada. Esse aqui é blend, tá? Você pode usar o leite, pode usar meio amargo. Eu gosto muito de trabalhar com meio amargo. Só que nesse daqui eu resolvi usar o blend, tá? E aí eu dei uma cortadinha, uma picadinha nele para facilitar. Então agora eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar totalmente derretido. Val, eu posso usar chocolate nobre? Pode sim, só que você vai precisar
fazer a temperagem do chocolate, tá? Então, ó, bora levar para derreter. Ó, a nossa cobertura aqui tá derretida, tá? Eu tava gravando o vídeo e acabou parando a gravação, perdi aqui um pedaço, por isso que tá um pouquinho de chocolate aqui, tá? O que eu havia comentado é que esse panetone, ele tem 400 gramas. O que que eu fiz? Eu só larguei um pouquinho de chocolate aqui e eu percebi que tinha parado a gravação, tá? Então, ó, mesmo processo que eu tinha feito antes. Coloco um pouquinho de chocolate e venho passando assim, ó, com a própria espátula, tá? Pode ser também com uma colherzinha, não tem problema, tá? Então, ó, vou ir colocando o chocolate assim na beirinha e aí eu vou espalhando. O bacana é que realmente ele corra um pouquinho, tá? Pra fazer uma decoraçãozinha. Esse daqui vai ser algo bem simples, a decoração dele. Ó, eu tô cuidando só pra passar aqui, ó, onde tá o recheio, onde a gente colou, pra não ficar nada exposto, tá? E como eu tava falando pra vocês sobre a decoração, vai ser uma decoração bem simples, mas assim, ó, o momento da gente colocar as decorações aqui em cima é com o chocolate assim, ainda molinho, antes de cristalizar, tá? Por quê? Para que conforme ele vá cristalizando, a nossa decoração vai sendo colada, tá? Então, se colocar Kit Kat, se colocar bombom, independente o que for colocar aqui, coloca assim, ó, com ele ainda molinho para poder colar bastante, tá? Então, ó, usei todo o chocolate que a gente derreteu. Chocolate é a força de expressão, tá? O hábito de falar. Porque isso daqui é cobertura fracionada. Então, ó, coloquei, tá? Em toda a volta. E aí, gente, Val, eu quero usar cobertura, uma ganache. Posso? Pode sim, Val. Eu quero usar um brigadeiro. Pode, pode. Só que uma coisa que a gente tem que pensar, gente, ó, antes de continuar com a explicação, só vou falar aqui pra vocês, ó, que eu estou colocando confeitos de chocolate, tá? Pra não secar completamente a minha cobertura e ele ficar coladinho. Repara que aqui, ó, já tá durinho. Então, ó, ele bate e cai. Ele não cola mais, tá? Então, vou colocar só um pouquinho do confeito pra remeter realmente ao brigadeiro. E aí, como eu tava falando pra vocês, se vocês colocarem a cobertura aqui, brigadeiro, ganache, enfim, pode colocar, tá? Só que ele diminui a validade. Por quê? O brigadeiro, ele vai começar a cristalizar a parte de fora. De dentro não, porque ela tá fechadinha. Mas a de fora, ela começa a cristalizar. Então, a validade dele é menor. Por que eu gosto de usar cobertura fracionada ou chocolate temperadinho, tá? Porque, ó, começa a secar, a gente coloca a mão, ó, não suja a mão, tá? Então, eu posso desde colocar uma embalagem mais sofisticada para panetone, como eu posso simplesmente pegar um papel celofane e embalar ele aqui, colocar um laço bem bonito, uma fita, tá? Um adesivo. E fica bem bonito também o nosso panetone, não vai sujar, tá? Se colocar um brigadeiro, uma ganache, no momento que encostar o plástico aqui, vai sujar. Então aqui, ó, o nosso panetone tá pronto, bem bonito, bem simples, uma decoração bem simples, mas o simples também, ele fica muito bonito, né? Eu gosto sempre de trazer a referência, o que é o panetone? Então o brigadeiro sempre traz o confeito, né? Eu poderia enrolar uns brigadeiros, colocar aqui, fazer uma plaquinha douradinha, colocar aqui na frente, aqui em cima. Se no meu panetone vai morango, coloco os moranguinhos aqui em cima. Lembrando que a validade muda, tá? Nunca coloca morango fruta aqui dentro, tá bom? Só se for consumida no mesmo dia, mas não aconselho. Geleia, aí sim, geleia pode colocar porque tem uma validade maior, tá bom? Então, ó, panetone pronto. Agora a gente vai cortar o nosso panetone para ver como que ficou por dentro. Então, primeira coisa, eu vou começar a tirar o papel, tá? Vou cortar aqui esse papelzinho. Ou a gente poderia também cortar com o próprio papel também, né? Não tem problema. Só não pode comer papel. Ó. Abrir aqui. Abrir do outro lado. Pronto. Ó, vou só cortar aqui. Agora a gente vai cortar o nosso panetone ao meio para ver como que ele está por dentro. Então agora eu vou cortar o nosso panetone recheado. Vamos ver como que ele ficou por dentro.
Eu vou usar aqui, ó, uma faca de pão, tá? De serra, mas pode ser até uma faca pequenininha de serra, não tem problema. Ó, vou só apoiar aqui e vou cortar. Pronto, ó, cortadinho. Olha lá. Olha isso aqui, gente. Vou mostrar pra vocês os pedaços que eu cortei aqui. Olha isso. Super recheado. Ó, outra parte bem recheada também, tá? Eu peguei aqui uma colher, ó, só pra mostrar pra vocês como que o recheio, ele fica cremoso. Olha isso daqui. Muito cremoso, ó. Tá? E ao mesmo tempo firme, consistente. Então, não é um recheio que escorreu, mas olha que lindo quando corta. Sem sujeirada pra comer, tá bom? Olha essa fatia, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Então, agora é hora de provar. Vou dar uma mordida aqui, ó. Pra ver como que ficou essa delícia. Gente do céu. Mordi aqui, ó. Vou dar outra mordida pra ver se ficou bom mesmo, né? Primeira mordida a gente fica na dúvida. Olha isso, gente, ó. Muito bom. Dá pra perceber, ó, que o recheio tá bem cremoso, porém consistente, firme, sem meleca. Sem sujeira na hora de cortar, na hora de comer. Olha só, que delícia. Viu só, gente? Que panetone lindo, bem recheado, nada de meleca. Fica ali aparecendo bem o nosso recheio, porém nada aquele recheio escorrendo, né? Como eu falei, é particular. Se gostar de um recheio mais molinho, depois do brigadeiro pronto, pode acrescentar em torno de meia caixinha a uma caixinha no máximo de creme de leite e misturar bem. Assim você vai ter já um recheio bem mais fluido, bem mais molinho, tá? Espero que você tenha gostado dessa receita, faça na sua casa, aproveite para fazer e presentear os amigos, familiares ou até mesmo para vender e conseguir um dinheirinho aí para ajudar o nosso final de ano, né? Afinal, o Natal já tá batendo na porta. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo, se Deus quiser. Beijos!